Vivemos uma geração que tem acesso à palavra de Deus como nenhuma outra antes. Bíblias impressas, aplicativos, áudios, estudos, pregações, comentários e devocionais estão ao alcance de um clique. Nunca foi tão fácil ler a Bíblia. E ainda assim, nunca vimos tantas pessoas lendo as Escrituras sem experimentar uma transformação profunda. Essa é uma das maiores contradições da vida cristã moderna. Como alguém pode conhecer tantos versículos e continuar preso aos mesmos pecados? Como alguém pode frequentar cultos, acompanhar pregações todos os dias e ainda viver distante da vontade de Deus? Essa pergunta é desconfortável, mas precisa ser feita, porque talvez o problema não esteja na quantidade de leitura. Talvez esteja na forma como estamos nos aproximando da palavra. Hoje eu quero te mostrar uma verdade que pode mudar completamente sua caminhada espiritual. Porque existem pessoas que leem a Bíblia para adquirir informação, mas Deus nos deu a Bíblia para produzir transformação. E quando essa diferença não é compreendida, a palavra deixa de ser uma espada e se torna apenas mais um livro na estante da alma. Fique até o final desta mensagem, porque talvez você descubra algo que nunca percebeu sobre sua própria vida espiritual. Muitos imaginam que simplesmente abrir a Bíblia todos os dias já garante crescimento espiritual. Mas a verdade é que a leitura por si só não transforma ninguém. O que transforma é a aplicação daquilo que foi lido. Pense em alguém que lê diariamente sobre alimentação saudável. Conhece todas as regras, entende todos os benefícios, mas continua se alimentando da mesma maneira. O conhecimento existe, mas a prática não. O resultado será o mesmo. Da mesma forma, acontece com muitos cristãos. Eles conhecem versículos sobre perdão, mas continuam guardando mágoas. Conhecem textos sobre confiança em Deus, mas vivem dominados pela ansiedade. Conhecem passagens sobre amor ao próximo, mas continuam cultivando ressentimentos. A palavra entrou pelos olhos, mas nunca alcançou o coração. Jesus falou sobre isso de maneira muito clara. Ele contou a parábola do semeador para mostrar que a mesma semente produz resultados diferentes dependendo do terreno onde ela cai. A semente era perfeita. O problema estava no solo. E isso continua sendo verdade hoje. A palavra de Deus continua poderosa. O problema está na condição do coração que a recebe. Existem pessoas que ouvem e esquecem. Existem pessoas que recebem com entusiasmo, mas abandonam quando surgem dificuldades. Existem pessoas que permitem que as preocupações da vida sufoquem aquilo que Deus está fazendo. E existem aqueles que recebem a palavra com sinceridade e permitem que ela produza frutos. O que mais impressiona é que muitas vezes a pessoa nem percebe que está apenas acumulando conhecimento religioso. Ela acredita que está crescendo porque sabe mais versículos do que antes. Acredita que está amadurecendo porque consegue explicar passagens bíblicas complexas. Mas conhecimento sem transformação gera apenas uma ilusão espiritual. É possível conhecer a Bíblia e ainda não conhecer verdadeiramente a Deus. É possível decorar capítulos inteiros e continuar distante da presença do Senhor. Os fariseus são um exemplo disso. Poucas pessoas conheciam as Escrituras tão profundamente quanto eles. Eles estudavam a lei diariamente, sabiam interpretar textos sagrados, eram vistos como referências espirituais pelo povo. Mas quando o próprio Messias apareceu diante deles, não o reconheceram. Tinham conhecimento, mas faltava discernimento. Tinham informação, mas faltava transformação. Conheciam a letra, mas estavam longe do coração de Deus. Esse é um dos maiores perigos da vida espiritual. O perigo de substituir intimidade por informação. Porque é mais fácil estudar sobre Deus do que caminhar com Deus.
É mais confortável analisar versículos do que permitir que eles confrontem nossas escolhas. É mais agradável aprender novas revelações do que abandonar pecados antigos. E é exatamente por isso que muitas pessoas permanecem estagnadas espiritualmente. Imagine alguém olhando para um espelho todos os dias. Ela observa seu rosto, percebe tudo o que precisa ser corrigido, mas sai sem fazer nenhuma mudança. No dia seguinte, volta ao espelho e faz exatamente a mesma coisa. A Bíblia diz que muitos agem assim em relação à palavra de Deus. Eles enxergam aquilo que precisa ser transformado, mas escolhem continuar iguais. O problema nunca foi falta de conhecimento. O problema foi falta de obediência. A transformação verdadeira começa quando a palavra deixa de ser apenas algo que lemos e passa a ser algo que vivemos. E é nesse ponto que muitos desistem, porque viver a palavra exige renúncia, exige humildade, exige mudança, exige abandonar hábitos que agradam a carne, exige dizer não para desejos que parecem inofensivos, exige aceitar correções que nem sempre queremos ouvir. Veja a história do jovem rico. Ele conhecia os mandamentos. Desde a juventude, procurava obedecer à lei. Quando encontrou Jesus, acreditava estar no caminho certo, mas Cristo revelou algo que ainda dominava seu coração. Suas riquezas ocupavam um lugar que pertencia somente a Deus. Naquele momento, ele teve uma escolha. Poderia obedecer e experimentar uma transformação profunda, ou poderia permanecer preso àquilo que valorizava mais do que a vontade do Senhor. Infelizmente, escolheu a segunda opção. Quantas pessoas fazem exatamente a mesma coisa hoje? Leem a Bíblia, sentem o Espírito Santo confrontando determinadas áreas da vida, mas preferem manter tudo como está. Continuam alimentando ressentimentos, continuam presos a relacionamentos que Deus não aprova, continuam priorizando aquilo que afasta sua alma do céu. E depois se perguntam por que não estão crescendo espiritualmente. A palavra de Deus não foi escrita apenas para nos informar sobre o céu. Ela foi escrita para nos preparar para ele. Cada versículo possui o potencial de transformar pensamentos, atitudes, decisões e prioridades. Mas isso só acontece quando existe disposição para obedecer. Existe também outro motivo pelo qual muitos leem a Bíblia e não mudam de vida. Eles procuram respostas, mas não procuram relacionamento. Querem promessas, mas não querem intimidade. Querem bênçãos, mas não querem rendição. Abrem as Escrituras apenas quando enfrentam problemas. Buscam versículos que tragam conforto imediato, mas não cultivam uma caminhada diária com Deus. Davi tinha algo diferente. Ele não buscava apenas respostas, ele buscava a presença. Por isso declarou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Perceba que a palavra não estava apenas em sua mente, ela estava em seu coração. E existe uma enorme diferença entre essas duas coisas. Quando a palavra permanece apenas na mente, ela informa. Quando alcança o coração, ela transforma. Quando permanece apenas na mente, gera conhecimento. Quando alcança o coração, produz arrependimento. Quando permanece apenas na mente, cria admiradores da verdade. Quando alcança o coração, forma praticantes da verdade. Vivemos em uma época em que muitas pessoas querem experiências espirituais profundas, mas ignoram a disciplina diária de meditar nas Escrituras. Querem ouvir a voz de Deus, mas não dedicam tempo para ouvir aquilo que Ele já revelou em sua palavra. Querem discernimento, mas negligenciam a fonte do discernimento. Querem crescimento, mas rejeitam o processo que produz maturidade. A Bíblia não é um livro comum. Ela é viva, ela confronta, ela corrige, ela ensina, ela revela intenções escondidas, ela expõe motivações secretas.
E é justamente por isso que muitos a leem superficialmente, porque uma leitura profunda inevitavelmente produz confronto. É mais fácil ler rapidamente alguns versículos do que permitir que eles questionem nossas escolhas. É mais confortável fazer uma leitura apressada do que parar para refletir sobre aquilo que precisa mudar. Mas Deus não nos chamou para uma fé superficial. Ele nos chamou para uma transformação genuína. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem e percebendo que, embora tenha lido a Bíblia durante anos, algumas áreas da sua vida continuam exatamente iguais. Talvez existam comportamentos que nunca foram entregues ao Senhor. Talvez existam decisões que continuam sendo tomadas sem oração. Talvez existam pecados que continuam sendo tolerados em silêncio. A boa notícia é que Deus não revela essas coisas para condenar você. Ele revela para restaurar. Ele mostra para curar. Ele confronta porque ama. Cada vez que a palavra expõe uma área da nossa vida, ela está nos oferecendo uma oportunidade de transformação. Pedro experimentou isso. Em uma noite, depois de pescar sem sucesso, ouviu Jesus mandar que lançasse as redes novamente. Humanamente, aquilo não fazia sentido, mas Pedro decidiu obedecer. E foi justamente na obediência que aconteceu o milagre. Não foi o conhecimento que produziu a transformação, foi a obediência. Muitos querem experimentar os resultados da obediência sem obedecer. Querem colher frutos sem plantar sementes. Querem transformação sem rendição. Mas o reino de Deus não funciona assim. A mudança acontece quando aquilo que aprendemos se torna aquilo que praticamos. Talvez o Espírito Santo esteja falando com você agora sobre algo específico. Talvez exista uma decisão que precisa ser tomada, um hábito que precisa ser abandonado, uma atitude que precisa ser corrigida, uma área que precisa ser entregue completamente a Deus. Não ignore essa voz, porque é justamente assim que a transformação começa. Não começa quando terminamos de ler a Bíblia inteira. Não começa quando decoramos centenas de versículos. Não começa quando acumulamos anos de experiência religiosa. Começa quando decidimos obedecer ao que Deus já nos mostrou. O problema não é que muitas pessoas não leem a Bíblia. O problema é que muitas leem sem permitir que a Bíblia leia suas vidas. Abrem as páginas das Escrituras, mas fecham o coração para a mudança. Buscam conhecimento, mas evitam confronto. Procuram conforto, mas rejeitam correção. E é por isso que hoje Deus está chamando o seu povo para algo mais profundo. Não apenas ler a palavra, mas viver a palavra. Não apenas admirar a verdade, mas obedecer à verdade. Não apenas conhecer versículos, mas permitir que esses versículos moldem cada área da vida. Porque no final das contas, a pergunta não será quantos capítulos você leu. A pergunta será o que você fez com aquilo que leu. Não será quantas mensagens você ouviu. Será quanto dessas mensagens transformou seu coração. Não será quanto conhecimento você acumulou. Será quanto desse conhecimento produziu obediência. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários: eu quero viver a palavra. Quero ler seu comentário como uma declaração pública de compromisso com Deus. E se você deseja crescer espiritualmente através de mensagens como esta, inscreva-se agora no canal, deixe o seu like e ative as notificações. Assim, você não perderá nenhuma das próximas mensagens que podem fortalecer sua fé. Que o Senhor te conceda um coração sensível à sua voz. Que a palavra de Deus não seja apenas informação para sua mente, mas transformação para sua alma. Que cada versículo lido produza frutos eternos. E que você não seja apenas alguém que ouve a verdade, mas alguém que vive a verdade todos os dias. Amém.